Olá, boa noite. Estamos no ar com o Câmara Mulher. O mês de novembro é dedicado para comemorar a consciência negra. E aqui em Passo Fundo, quem coordena os trabalhos da igualdade racial é uma mulher. Ela é Josenira Ferreira, que está aqui comigo. Boa noite, Josenira. Seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite os teus telespectadores. E de início quero agradecer o carinho de vocês, o convite e a oportunidade de estarmos aqui para uma conversa, como vocês falaram. Josenira, então o dia 20 de novembro aí foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Eu começo te perguntando, o que é essa data, né? Por que a escolha dessa data? Com certeza. Essa data não traz a morte, mas nos lembra a resistência e a luta de um líder que foi escravo, que a gente chama de escravo, mas que foi escravizado aqui no Brasil, o Zumbi. E como ele era do Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, no estado de Alagoas, então ficou conhecido, tá, da sua luta, sua resistência, sempre contra o racismo e os que escravizavam toda a população. Tá. Foi o dia da morte dele, essa data do 20 de novembro, e se conseguiu trabalhar através até de um gaúcho, o professor Oliveira Silveira, que levou para o Congresso Nacional em 1960, na década de 70, e a partir de 1965 passou a ser comemorado. Alguns estados é feriado, inclusive, algumas cidades brasileiras, e o trabalho é feito. De lá para cá, em 1983, foi promulgada a lei, tá? Que é a 10.639, que se trabalha, 2003, que se trabalha a questão da história do povo brasileiro, a história do negro brasileiro e a história de África no Brasil, tá? Dos afrodescendentes, então. Eu ia te perguntar com relação ao feriado. Ainda não é instituído um feriado nacional. E aqui em Passo Fundo a gente não tem o feriado da consciência negra. Você acha que isso é importante, que seria um avanço a se buscar aqui no município? Olha, não vou ser contra, mas por enquanto eu acho que... Porque tem que passar pela aprovação, a própria Câmara de Vereadores, e antes de chegar na Câmara eu vejo a comunidade assumir. Não só fazer um feriado para depois estarem esses debates que não deixam de ser racistas, dizendo que é mais um feriado para a comunidade ou para a população negra porque querem. Não, eu vejo que a gente precisa assumir. E Porto Alegre tinha sido feriado, tá? Por isso que alguns estados é assumido, quando é assumido a nível de estado, todos os municípios, né, acompanham. E Porto Alegre tinha deixado de ser, porque a Câmara mesmo entrou com um pedido que cortasse. Tá? E eu tenho muita alegria de, um ano e meio atrás, estar numa solenidade em Porto Alegre quando foi restituído, votado novamente na Câmara de Vereadores e na Assembleia também. Mas a Câmara que passou e Porto Alegre voltou a ser feriado municipal. Desde que tu comentou da lei em 2003, já se passaram então mais de 14 anos. Né? Alguns avanços já foram dados, mas é um avanço lento que vem acontecendo. Lento, porque não é só nós negros que temos que trabalhar nessa questão. Nós precisamos vencer as discriminações, os preconceitos, como o pessoal fala, tá? E dentro desse preconceito, um dos mais fortes é o racismo. Eu vejo assim, dentro da lei, a lei é muito ampla, tem capítulos inteiros, e aproveito para as escolas, os professores, as comunidades que estão nos assistindo agora, que procurem ver. Ela está lá na internet, só procurar 10.639, que está lá. E a gente não tem sugestões na lei, mas nos dá sugestões a partir da leitura de quanta coisa a gente pode ser feito. Não só na escola, mas também na escola, também pela educação, o que é bem interessante. Josenira, os negros representam mais de 50% da população brasileira. Então isso é bem significativo, mostra que não é uma minoria, mas sim o contrário, né? O que tu acha que isso representa, então? O que representa aí é para toda a comunidade.
passo-fundense estadual brasileira. Nós temos que nós precisamos abrir os olhos e a inteligência para ver o que está aí, que está posto. Se é mais do que metade da população brasileira, tem que começar a respeitar, tá? Tem que começar a reconhecer, admitir. E o que nós vemos? Nós vemos, basicamente, não é sempre, mas bastante inverso, essas questões. O que precisa? Trazer à tona essas questões. Porque nós não somos meia dúzia só de negros, de loucos aqui em Passo Fundo, a gritar, a querer defender. Não, eu tenho um compromisso desde a minha família. Eu creio que minha mãe já dizia que desde a barriga, da gravidez dela, eu tinha esse compromisso. Meus pais sempre lutaram, como tem outros amigos, pais de colegas e amigas também. Então, para mim é um assunto que, enquanto nós estamos falando na cultura, nós precisamos conhecer, as pessoas precisam se apropriar. A lei está aí, eu reitero, e buscar a lei, entender, aprender e se tomar conta, tá? Que a gente possa trazer para a escola, possa trazer para o debate, principalmente o conhecimento das famílias, tá? Porque as pessoas veem, antes aqui no ar, de irmos ao ar, vocês, nós conversando aqui, nosso papo, tá? As pessoas não são racistas, nós não nascemos racistas, tá? A gente se torna no conviver, no dia a dia. Então é isso que nós precisamos nos ater. Tem pessoas mais velhas que não mudam. Muda sim, muda. Tá? Agora precisa ter uma melhor convivência. Hoje a grande mídia, eu falo que eu estou na sala de aula também, e a grande mídia que tem que nos ajudar. Esse espaço aqui de televisão, que é vocês que mostram, que apresentam os audiovisuais, é vocês que vão trazer a opinião, são formadores de opinião e trazem a opinião a cada dia. Tá? Que eu vejo que não é só no 20 de novembro. Mas temos que lutar. Porque o 20 de novembro, tu ainda não me perguntaste, mas e não o 13 de maio? 13 de maio é uma grande data, sim, que foi da chamada abolição da escravatura. Mas hoje, tá, os negros ainda são mais escravizados. E a maioria da população, então. Tá? Por essa compreensão a partir da pergunta que você nos fez. E o que a gente vê? A grande maioria da população ainda tem como 13 de maio, tá, uma grande data. É uma data histórica. Nós trabalhamos. Agora, se a gente não é a favor dessa data, porque nós não tivemos essa libertação, nós não tivemos esta liberdade para a grande maioria, então nós precisamos lutar. Eu sempre que passo dentro da escola, sempre estou na sala de aula, o que a gente faz? A gente programa essa data, um evento. Tá? Tem gente que gosta de fazer festa, tá? Outros gostam de receber presentes, mas tem que marcar com uma discussão, uma conscientização das pessoas, para que o resto do ano não continue discriminando, tá? Achando que fez a sua abolição. Não, o respeito precisa e o reconhecimento. E o que eu luto, que me faz estar na luta com 2,5 então de pessoas aqui em Passo Fundo e fora daqui também, é a questão da discriminação, tá? Aquela que é velada, aquele racismo chamado racismo institucional, tá? Que ele vem para dentro das entidades, ele perpassa todos os espaços e de maneira horrível, de maneira sórdida. Você tem uma pessoa negra, você tem um elemento ali no espaço de trabalho, mas essa pessoa não é reconhecida, essa pessoa não é promovida, tá? E a pessoa é julgada ou simplesmente menos valorizada a partir da cor da sua pele. Isso nos dias de hoje, quer dizer, nunca era cabível, principalmente nos dias de hoje. Com certeza. A gente falava sobre a população brasileira, os negros serem a maioria. Aqui no Rio Grande do Sul, os números são menores, por ser um estado colonizado por europeus. Justamente por isso, tu acredita que é um estado mais racista? Eu creio que pode até ser um dos índices, mas não é tão baixo, não. Nós temos mais de 18% da população gaúcha que é afrodescendente, como se diz, né? Entre negros, pardos ou negros mais claros e pretos. Tá? Então você vê, não é um potencial tão pequeno. Tá? E Passo Fundo mesmo, Passo Fundo passa já de 14%.
Tá? Nós estamos tentando fazer uns levantamentos agora nos espaços públicos para a gente ver quantos que nós temos, quantos que nós somos, melhor dizendo, tá? Porque às vezes é uma amostragem, mas nós precisamos saber. Tá? Não é porque a gente sabe que falar em ser negro não é fácil. Tá? Falar em ter cabelo crespo, tá? O pichain, como se diz, não é fácil. Por quê? Porque foi bastante sangrenta, foi bastante e machuca bastante. Principalmente levar a questão, associar a questão do negro toda essa impingência racista, tá? Escravagista. Então, por isso que as pessoas, eu vejo que a maioria foge, mas não pode fugir da história, porque é esta história, e muito menos da cultura. Porque a cultura negra é belíssima, se construiu esta nação, então, como eu digo, tá? Alto lá, nos respeitem, que a gente está passando. E já temos vários quilômetros rodados fazendo essa história, estudando, conhecendo, e é isso que nós precisamos, essa valorização. Mas enquanto não se valorizar, se conseguir sair do pedestal que se está e se colocar no lugar do outro, da outra pessoa, fica muito difícil das pessoas, porque a gente vê hoje, são atos racistas, mas são atos da própria violência do cérebro dessas pessoas. Com certeza. Tu falava em valorização. Eu trouxe um dado aqui bem importante. Em 2014, 76% dos mais pobres eram negros. Sim. Esse número indica que 3 em cada 4 pessoas que estão na parcela dos 10 mais pobres do país são negros. Sim. Então é uma questão A pobreza no social. Brasil tem cor. Tá? A habitação de baixa qualidade tem cor. Os baixos salários e o desemprego, todo ele tem cor. E a cor não é do indígena apenas, a cor é do negro, da população negra. Por isso que nós precisamos valorizar, nós precisamos trabalhar, sim, isto. O que eu ia te dizer mais? Essa questão estudo, a questão da escolarização. Das cotas. Tá? Aí tu vai chegar com as cotas, também chegamos nas cotas. Por que não? É um direito. E eu vejo que quanto menos as pessoas conhecem, as pessoas querem gritar, querem brigar. Tá? Eu vou ser sempre favorável às cotas enquanto não tiver uma outra saída, melhor saída. A gente não quer falar em política, mas tudo se passa em política. Olha o desmonte que teve da questão das bolsas de educação, tá? De ensino, de aprendizagem dos cursos. Mas tem tais e tais cursos, ainda tem. Tá? Mas e a garantia para o estudo? Eu vejo que a maioria dos alunos, indígenas, negros, tá? Ciganos, são bastante discriminados. Chega ao ponto de uma faculdade, uma universidade, um espaço de educação superior não apresentar vagas, não apresentar programas para se trabalhar com esses alunos, para se admitir primeiro os alunos. Então, todos têm esse direito. Então, fica em desvantagem e um espaço que ele é mais elevado, porque é o ensino superior, ele não tem, a questão das cotas passa por aí. E as bolsas de educação também. Tá? Porque eu vejo assim, as cotas é uma questão que elas sempre existiram. Mas quando elas foram lançadas, elas eram para os filhos de quem? Filhos de granjeiros, né? De produtores, que continuam aí até hoje, e precisam continuar, mas e o pequeno produtor também? Foi para filhos de militares, para filhos de estadistas nacionalmente. Aí era muito legal. Foi sempre bem aceita, ou sempre aceita na sociedade. Quando as cotas foram votadas, que elas foram promovidas e voltadas para a cor da pele das pessoas, aí eu vejo a sociedade que não aceitou. Tá? Por isso que eu digo que precisa conhecer. Eu sou a mulher que eu luto e bato pela questão do conhecimento. Por exemplo, ainda, a questão das cotas. O aluno que entra pelas cotas, ele tem que estudar bastante, ele tem que sair-se bem numa prova. Não é assim para o outro que desconhece, que ele diz, eu perdi minha vaga para um negro, eu perdi minha vaga para esse índio, com uma cara assim de intransigência. E não é. Vai ver a nota, que muitas vezes
E eu sei porque eu tenho gente da minha família, eu tive o meu filho também, que foi estudar, terminar os estudos em São Paulo e passou pela questão das cotas. Mas os 3 vestibulares que ele fez, ele teve que ir bem, porque senão não entra na questão das cotas. Tá? E as cotas sociais, que é aquela gangorra, né, que mais as pessoas querem que fique para baixo do que para cima. Não, a questão das cotas sociais são para todos. O aluno que vem da escola pública, que bom, mas como eu digo sempre, todo o aluno, não é pela cor da pele. Eu sou originária, sou professora da rede pública, aqui em Passo Fundo, estadual e municipal. E precisa se doar, precisa se dedicar, porque o conhecimento não vem só na sala de aula, tá? Com um período curtíssimo que se passa lá. Com certeza. Então tem que buscar, tem que se aprimorar cada vez mais. E por aí também vão as cotas, o reconhecimento, tá? A valorização. A escola hoje não tem um espaço, muitas vezes. E os próprios colegas, os próprios professores estão sem esse espaço. É muito trabalho. Eu tive a felicidade de conseguir trabalhar em 2 escolas. Tá? Mas hoje de manhã mesmo, conversando com professores, com outros colegas, na mesma escola, que eu deixei há 1 ano, os professores estão trabalhando em 3 escolas. Tá? Com 40 horas semanais. Você veja, é uma grande corrida. Pega uma cidade maior que Passo Fundo. Como é que tu faz? E nós temos aqui. Tem gente que trabalha em Sertão, Pontão, Passo Fundo, Carazinho. E só citando os municípios, Marau, é direto. Só citando os mais perto. Tá? Mas tem gente que mora em Soledade e trabalha aqui. Tem gente que mora aqui e trabalha em outro também, mas veja qual é a condição do professor, quanto tempo ele passa viajando, tá? E quanto tempo ele passa em sala de aula e o tempo que ele tem para preparar as suas aulas, conteúdos todos, para trazer essa diversidade para a sala de aula. Então, passa por aí. E o salário do professor? Cada vez sendo menos questionado, ou apenas questionado e não produzido, não reconhecido. Então, são vários causos que dá, bastante polêmicas que se tem, mas precisamos levar adiante. Precisamos da valorização do outro, nos colocar no lugar do outro para aprender a valorizar também. Com certeza. Josenira, nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida, então, retornamos com outras informações. Aqui comigo a Josenira Ferreira, que é coordenadora da Coordenadoria de Igualdade Racial. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje recebe Josenira Ferreira. Ela que é a coordenadora da Coordenadoria da Igualdade Racial aqui de Passo Fundo. O nosso programa, então, fala sobre o mês da consciência negra, que é celebrado agora em novembro. Josenira, eu começo te perguntando esse segundo bloco sobre a mulher negra. Nós falávamos antes sobre racismo, sobre o próprio estado do Rio Grande do Sul ter um pouco menos dessa cultura. A mulher negra, ela sofre mais preconceito. Sofre porque principalmente por ela ser negra, por ela ser pobre, mas ela não deixa de ser uma força. Tá? Não deixa de ser, não, ela é uma força. Porque a grande maioria das casas, dos lares brasileiros, são coordenados por mulheres. E as mulheres negras têm toda essa questão do cuidado, da atenção, da preocupação. Porque se tu pegar um bairro, vamos pegar aqui uma vila, e vamos trazer a história dos quilombos mesmo, dentro dos quilombos. Quem é que cuida? Quem é que organiza? Tá? Foram as mulheres. Então, as dandaras, as acoltunes, todas que passaram, irmã do nosso líder, Zumbi, a esposa, tá? Mulher, a irmã, a mãe. Não é só ser mãe, mas de cuidar do filho do outro, da outra. E é este olhar, por isso que eu digo, é uma cultura que ela é diferente. Ela é, porque ela cuida não só do seu filho, ela amamenta. Você vê a história, tá, das mulheres que foram escravizadas. Ela deixava, muitas vezes, ela teve que deixar de amamentar o seu filho para amamentar o filho da patroa. Mas as que amamentaram os seus filhos e os filhos da outra, das patroas ou não, de outras mulheres.
Então passa por aí. É líder sim, agora próprio a partir das questões educacionais, o grande número de mulheres negras que ocuparam os bancos universitários continuam ocupando, escrevendo as suas teses, formadas para fora do país, inclusive. Então isso é algo que nos dá muita alegria, tá? E vontade de continuar estudando, lendo, buscando conhecimento. Não que os meninos não façam, não que os nossos homens negros não façam. Fazem, mas as mulheres fazem com mais afinco, com maior vigor, tá? Porque, veja, dentro dessa pleiade, trabalha fora, trabalha em casa, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido, cuida do companheiro, cuida da companheira também. Então, e tem todas o trivial das compras, de pagar, de comprometer-se. Então, veja bem. E aí você me lembrando da questão das mulheres, falando das mulheres negras, eu me lembro da marcha, a Marcha das Mulheres Negras. Foi construída em 25 anos para se conseguir realizar. Foi em Brasília no ano de 2015. E que nós, um grupo aqui de Passo Fundo, de 17 mulheres, nós tivemos a oportunidade de estar lá. Tá? Representamos sim a sociedade passofundense, porque foi toda a comunidade passofundense que nos ajudou a estarmos lá. Fomos e voltamos de avião, porque tempo nós não tínhamos para ir de ônibus, e nenhum patrão, nenhum chefe, ninguém ia liberar nós 10 dias, digamos, para ir estar. E nós fomos, trabalhamos até o dia anterior, embarcamos, chegamos lá, no dia seguinte, tá, a gente conheceu um pouco, levamos outras companheiras, gente com mais de 70 anos também, e que andou firme, garbosa, sabe, por essa luta. E que emociona e que nos valoriza, nos faz irmos em frente. Foi muito bom ver as conquistas, também aprender as dificuldades, os projetos que são trabalhados e como deslancha, bem mais que nós, na nossa terra, no nosso amado Rio Grande. Tá? E aqui em Passo Fundo nós temos vários grupos, era para ter. A gente teve já o movimento Consciência Negra de Passo Fundo, mas nós temos eu integro um grupo de mulheres negras chamada Associação Cultural de Mulheres Negras, a ASEMUN. Eu também integro um outro grupo de educadores negros no Rio Grande do Sul, que nós temos a sede em São Leopoldo, e também tem vários homens, mas é bastante liderado por mulheres, na qual tem um grupo de dança, tá? E é muito conhecido também, e por aí vai. E aqui nós temos esse grupo, nós temos mais mulheres negras também, do qual eu quero ver se a gente consegue se organizar para nos reunirmos mais, que são apoio, que a gente busca envolvimento, se faz. Fizemos a roda de conversa agora no dia 20, né? Mas era de mulher para mulher. Era de mulheres brasileiras e cidadãs passofundenses. Tá? Se falou também da cultura negra, da dificuldade que se tem, dos avanços, mas eram de mulheres. Tá? Muitos espaços a gente tem. A gente precisa se organizar. Com certeza. Aqui em Passo Fundo, então, a programação foi intensa no mês de novembro. Já aconteceu, né, a Semana da Consciência Negra, mas tiveram exposições, palestras. Sim. Nós, aqui em Passo Fundo, temos a graça, que eu disse, o privilégio de estar tendo, desde o dia 9, foi na primeira sábado de setembro, tá? Que um grupo liderado pelo Hipácio, jornalista Hipácio Carolino, trouxe juntamente com a esposa dele o pessoal da UX, da Universidade de Caxias, que é um Babalorixá, tá? O professor doutor, esteve na Academia de Passofundense de Letras falando sobre a Umbanda. Tá? Muito lindo o trabalho, e que ele ajudou a mudar o olhar e a próprio desenvolver cotidiano de Caxias do Sul. Tá? Foi muito bacana. E ele não é negro, tá? Mas fala assim, bastante conhecimento da religião, a apropriação, tá? A questão que a Umbanda prega o bem. Tá? Então, precisava as pessoas estarem lá, porque tem gente que não vai. Eu, por exemplo, eu disse, eu vou armada de uma caneta e papel, porque a gente senta e aprende muito. E o tratamento, enfim, o recebimento foi muito interessante. Depois, conjunto, vamos falar também do grupo da Universidade de Passo Fundo,
está completando 25 anos que a gente tem um grupo, tem um projeto há 6 anos, que se chama o Estudo Étnico-Racial e os Movimentos Sociais. Então, tem representantes, tem o grupo que se reúne quinzenalmente dentro da UPF, na FAED, que tem coordenador próprio, a professora Maria Helena, que é a Wenzel Felder, que é da UPF. Tem o professor Fred e professora, mais outras, a professora Beth. E tem mais uns meninos que são futuros professores, também uma equipe muito boa, muito grande, muito partícipe. E esse ano eles escolheram, que o ano passado foi feito um curso da religião afro-brasileira. Tinha 3 temas, mas enfim, ganhou esse, de religiosidade, e que todos sempre aprendemos, tivemos palestras, e conheci a casa de religião de matriz africana. Então foi muito bom. Nós tivemos o pai Duda aqui em Passo Fundo e a mãe Carmen, que é de Carazinho, que também trabalhou aqui com a gente. Com a gente, que eu digo que todo mundo estava. Eu também tive o prazer de ser aluna deste curso. E mais a questão que esse ano eles trouxeram o doutor José Carlos dos Anjos, tá? Que ele também é assessor na URGS, e trabalha com mais uma universidade brasileira e mais 2 universidades fora do país. Tá? Ele é uma simpatia, ele tem um conhecimento, conhece todo o Brasil, conhece fora, conhece a religiosidade, assim, com a maior das naturalidades ele conversa com as pessoas. E a felicidade também que Sertão colaborou, a prefeitura de lá colaborou, e vieram ônibus colaboraram com o transporte dos 2 grupos de quilombos, representantes que estiveram aqui na universidade na noite do Doutor dos Anjos aqui, né? E bastante estudante e comunidade também presente. Isso é muito gratificante desse trabalho, que precisa estar deslanchando. Então foram os 2 primeiros a abrir, depois nós tivemos a programação toda, que é essa que foi montada, com várias reuniões, várias parcerias e tal, que foi desde a parceria, uma delas foi com a Sociedade Garotos da Batucada, que eles fizeram no dia 11 a feijoada jovem, feijoada e pagode, tá? Foi muito bom, mas nós tínhamos o trabalho, tinha a feira do livro, tinha a feira Fressol, na qual nós estávamos envolvidos também, tá? Fizemos o lançamento da abertura do mês da consciência negra. No dia 12 que a gente fez, esse que eu falo, aí depois nós tivemos já no dia, deixa eu ver aqui, teve mais outra atividade. O jantar afro, que foi dia 18, nos Garotos. O dia 19, que já é tão conhecida, a Kizomba, que é feita lá na Praça Boqueirão Legal, que é sob o comando do grupo Alforria, comando da professora Janira Ribeiro, foi muito maravilhoso. Uma tarde belíssima. O grupo do Senegal teve presença, o grupo de pagodes, 2, 3, tá? Pessoal trabalhando, colaborando. Dia 20, daí foi na segunda-feira, a roda de conversa de mulheres, nos Garotos também, que eu vejo que foi muito, muito significativa, já falamos. E agora, na próxima terça-feira, que a gente vai estar conversando com alunos de todas as etnias, tá? Falando sobre a juventude e focalizando especificamente a juventude negra. Falando em alunos, Josenira, tu trouxe também um pouco alguns materiais? Já, porque são trabalhos realizados junto às escolas, e tem escola que leva de janeiro, melhor dizendo, de março. Porque nós temos um calendário afro que é junto, quem trabalha, quem conhece a Lei 10.639, sabe do calendário de atividades que se tem. Então começa dia 2 de janeiro, só que as escolas geralmente estão fechadas. Tem o mês de março, fevereiro, e aí março que retorna. Então, como a gente cita, de março a dezembro, nós temos atividades para trabalhar na escola. Não é só essa semana da consciência negra, ou só o mês. Tá? Bom, tem 2 bonecas, um boneco. Ele eu trago e eu guardo com muito carinho, porque ele é símbolo dos educadores negros brasileiros. Tá? Já teve em congresso, ele é muito eficiente, tá? Muito representativo para nós. Aqui é um presente que eu ganhei
de uma menina, que de uma família negra também. E aqui eu gostaria, se pudesse dar um take, que são de 2 escolas que trabalharam Os e que a gente vê. ali, O as chaveiro crianças pode que ser fizeram. isto. A bonequinha, a outra é só a carinha com as tranças também. Se trabalha as tranças, depois eu quero falar mais. E ali a questão do outro pessoal do ensino médio, mediado por um amigo nosso também, e o escritor Rani Souza também. Nós temos um livro que é Educação Antirracista, tá? E que traz toda a temática da Lei 10.639. De 2013, que você Isso. falava. E que a gente vê que se tu for para o depósito pedagógico, pelos armários das escolas, tem o próprio MEC, Ministério da Educação e Cultura, não privilegiou, mas mandou dentro de um projeto para todas as escolas públicas do Brasil. Rio Grande do Sul tem muitas. Eu já fui em várias escolas que a gente vai lá quando o pessoal nos dá a chave ou então a gente pede. Tem muitas fitas, tem me ajuda? Os CDs e os DVDs, tá? Que pode planejar a sua aula, levar, permitir, tá? Permitam, trabalhem colegas professores, comunidade escolar também. Trabalhe essa diversidade dentro da sua escola, que é isso que se faz necessário. Não é uma religião que sobrepõe a outra. Não é o aluno que já é iniciado, não é a criança ou adolescente que é iniciado na religião de matriz africana que vai trazer desabores dentro da escola. Não, a gente precisa conhecer, respeitar e valorizar esse aluno. A gente consegue muita coisa, sim. E só mais antes, não querendo te atrapalhar, mas dia 6, que aqui no folder ele desceu a data aqui, dia 6 nós teremos um encontro também, que é a questão da cidadania e a cultura e religiosidade afro. Ótimo. Também, aqui em Passo Fundo. Tá. Para a gente encerrando, estamos chegando ao fim do nosso programa, eu quero que tu deixe então a tua mensagem para a comunidade, né, sobre esse Dia da Consciência Negra, esse mês da Consciência Negra, mas que não fique só nisso, como tu falou no nosso programa, que o ano todo a comunidade possa realmente reconhecer e valorizar essa cultura tão importante no nosso país. Ok. Antes da minha mensagem final, eu gostaria de dizer que nesse sábado, dia 25, em parceria também com a questão da violência contra a mulher negra e contra todas as mulheres, na Praça Santa Terezinha vai estar tendo um encontro e, melhor dizendo, uma feira. Tá? Estamos rodando as escolas e espaços públicos também. E dia 2 é o Dia Nacional do Samba, tá? No espaço do Museu Ruth Schneider, né? Nós vamos estar vivendo esse espaço, a comunidade toda é convidada a participar, a sambar também. E o que eu vejo, como dizia já Mandela, tá? A gente aprende muitas coisas. Eu vou chegar juntinho, não vou parafraseá-lo, mas eu vou chegar próximo nessa questão. Se a gente aprende tanta coisa, a gente também aprendeu a odiar. Não gosto desse termo, porque o nosso coração não precisa estar cheio disso. Mas as pessoas que são racistas, elas geram ódio. Então, elas com amor, com carinho, com conhecimento, com dedicação para si, para elas mesmas, elas poderão aprender a olhar com melhores, com mais acolhimento, com carinho. E esta é a minha mensagem. E buscar conhecer, pessoal. Porque a gente não é cidadão raso. A gente tem que lutar, mas lutar a partir do conhecimento. Me chamem para a roda de conversa também. Organizem os seus eventos e nos chamem para estar lá, que a gente vai. A coordenadoria está disponível com todas as etnias, não é só aqui no papel, nem nesse programa, nesse projeto, mas com todas as outras etnias. Venham para sentar, venham para dialogar, venham nos visitar, como nós estamos tendo até agora, começo desse mês. Estamos visitando várias escolas, conversando não só com professores, mas com a comunidade como um todo. E agradeço bem-horadamente o carinho de vocês, tá? Não só pelo convite, mas pelo afeto, porque isso é muito bom. Bom você ser jovem, bom esse operador ser jovem e ter esse contato com vocês e com certeza tantos outros na casa. Obrigada ao nosso bom Deus, aos orixás
e a todas as pessoas com as suas matrizes, a sua cor de pele diferente e o respeito. Salve, salve a todos nós. Nós agradecemos a tua participação, tua disponibilidade aqui na TV Câmara. Josenira, então, chegamos ao fim do nosso programa. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. E nós voltamos então na próxima semana com mais uma edição do Câmara Mulher. Uma boa noite e até lá!